Já pensou em um lugar no mundo onde homens e mulheres vivem em completa separação, cada um em seu próprio andar em uma cidade inteira? Um lugar onde enterrar moedas no quintal é algo corriqueiro e onde perder o passaporte pode significar uma prisão sem grades, mas perpétua? Pois esse lugar existe e se chama Líbia, uma nação que guarda segredos tão impactantes que a maioria das pessoas sequer suspeita que eles existam. Prepare-se, pois hoje vamos revelar 15 curiosidades absolutamente chocantes sobre a Líbia que vão mudar radicalmente a sua percepção sobre esse país africano. Vamos desvendar tabus proibidos, tradições ancestrais bizarras e realidades sociais que desafiam tudo o que você imagina saber sobre o mundo contemporâneo. O que você está prestes a descobrir vai te deixar questionando se, de fato, conhecemos o planeta em que vivemos. Vamos embarcar nessa jornada pelos mistérios mais bem guardados da Líbia e eu te garanto que, ao final desse vídeo, você nunca mais verá esse país da mesma forma. Se você está pronto para ter sua mente explodida por revelações que parecem ter saído de um filme de ficção científica, continue assistindo, porque o que vem por aí é apenas o começo de uma descoberta que vai te deixar boquiaberto. Mas antes de mergulharmos nesses segredos perturbadores, não se esqueça de deixar o seu valeu demais neste vídeo e se inscrever no canal. Esse apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdos únicos e revelações incríveis como essa. Cada curtida e inscrição me impulsiona a pesquisar mais a fundo e encontrar histórias que ninguém mais está contando. Agora, vamos aos fatos que vão explodir a sua mente. Curiosidade número 15. A cidade dividida por gênero que desafia a lógica do século XXI. Imagine uma cidade onde homens e mulheres são impedidos de se encontrar nos mesmos espaços. Essa cidade existe e se chama Ghadames, uma das mais antigas e peculiares do norte da África. Esse oásis não é apenas antigo. Ele opera sob um sistema social que parece ter sido transportado de outra era. Ghadames é estruturada em 3 níveis distintos, cada um com regras rígidas sobre quem pode estar onde. O andar térreo é território exclusivamente masculino, onde os homens conduzem seus negócios e se reúnem para socializar. O primeiro andar é um espaço familiar neutro, mas aqui vem a parte mais surpreendente. O segundo andar, os terraços, pertencem exclusivamente às mulheres. Nesses terraços superiores, as mulheres desenvolveram uma sociedade paralela completa. Elas se movem livremente de casa em casa através de passarelas interligadas, conduzem seus próprios negócios, tomam decisões cruciais para a comunidade e mantêm uma rede social complexa que os homens sequer conhecem. É como se coexistissem 2 cidades distintas ocupando o mesmo espaço físico. O mais perturbador é que essa divisão não é meramente arquitetônica, ela é profundamente arraigada na cultura local. Um homem que ouse subir aos terraços das mulheres pode enfrentar graves consequências sociais, incluindo o banimento da comunidade. Da mesma forma, as mulheres raramente descem ao andar térreo durante o horário de movimento comercial masculino. Mas espere, porque a próxima curiosidade vai te mostrar como tradições ancestrais podem literalmente colocar sua vida em risco. Curiosidade número 14. O tabu mortal de tocar a barba de um homem. Na cultura líbia tradicional, existe um gesto aparentemente inofensivo, que pode desencadear violência extrema e até mesmo a morte. Tocar a barba de um homem sem sua permissão é considerado uma das maiores ofensas possíveis, equivalente a atacar sua honra, sua masculinidade e sua posição social de uma só vez. Essa tradição tem raízes nas tribos beduínas do deserto, onde a barba representa não apenas maturidade, mas também sabedoria, poder e conexão espiritual. Para um homem beduíno, sua barba é literalmente uma extensão de sua alma. Quando alguém a toca sem permissão, está profanando algo sagrado e íntimo. O que torna essa situação ainda mais perigosa para visitantes é que muitos estrangeiros não estão cientes dessa regra. Turistas ocidentais, acostumados com culturas onde toques casuais são comuns, podem inadvertidamente cometer essa ofensa fatal. Já houve casos documentados de conflitos violentos desencadeados por esse mal-entendido cultural.
A resposta a essa violação pode variar desde isolamento social completo até confrontos físicos que envolvem famílias inteiras. Em comunidades mais tradicionais, o homem ofendido tem o direito cultural de exigir compensação ou satisfação, e isso pode rapidamente escalar para situações perigosas. Mas se você acha que tradições perigosas são chocantes, espere até descobrir como um simples documento pode se transformar em sua sentença de prisão perpétua. Curiosidade número 13: o pesadelo burocrático que pode te aprisionar para sempre. Perder seu passaporte na Líbia não é apenas um inconveniente, é potencialmente uma sentença de vida. O sistema burocrático líbio para a substituição de documentos é tão complexo e disfuncional que algumas pessoas ficaram literalmente presas no país por anos, tentando obter novos papéis. O processo de substituição envolve diversas agências governamentais que frequentemente não se comunicam entre si. Primeiramente, você precisa registrar um boletim de ocorrência na delegacia local. Em seguida, esse documento deve ser autenticado por pelo menos 3 departamentos diferentes. Depois, você precisa provar sua identidade utilizando documentos que, provavelmente, perdeu junto com o passaporte. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Cada etapa desse processo pode levar meses. As agências governamentais frequentemente fecham sem aviso prévio, funcionários desaparecem por semanas e documentos podem ser extraviados internamente, forçando você a recomeçar todo o processo do zero. Existem relatos de pessoas que gastaram todas as suas economias tentando navegar por esse sistema labiríntico. Hotéis se recusam a hospedar pessoas sem documentação adequada. Bancos congelam contas. E conseguir um emprego se torna uma tarefa impossível. Alguns indivíduos relataram ter vivido nas ruas por meses, enquanto aguardavam a resolução de seus casos pela burocracia. Para cidadãos europeus ou americanos, o processo pode ser ainda mais complicado, pois suas embaixadas têm influência limitada no sistema interno líbio. Em comparação com países desenvolvidos, onde um passaporte perdido pode ser substituído em questão de dias, a Líbia representa um verdadeiro labirinto burocrático sem garantia de saída. Mas documentos perdidos são apenas o começo dos problemas que você pode enfrentar. A próxima curiosidade revela uma realidade econômica tão distorcida que desafia todas as leis básicas da economia. Curiosidade número 12. O país onde a gasolina é mais barata que a água. A Líbia possui uma das distorções econômicas mais bizarras do mundo moderno. Devido aos subsídios governamentais massivos no setor petrolífero, 1 litro de gasolina custa menos que 1 litro de água mineral engarrafada. Essa realidade absurda criou uma sociedade onde as pessoas dirigem para lugares onde poderiam caminhar, simplesmente porque é mais barato usar combustível do que comprar água para se hidratar. Essa distorção vai muito além do que você pode imaginar. Famílias líbias frequentemente enchem galões com gasolina para vendê-la ilegalmente em países vizinhos, onde o mesmo combustível vale 10 ou 20 vezes mais. O contrabando de gasolina se tornou uma indústria paralela que movimenta milhões de dólares. Mas os efeitos colaterais dessa política são devastadores. O consumo excessivo de combustível gerou uma das maiores pegadas de carbono per capita do mundo. Carros antigos e ineficientes dominam as estradas, pois não há incentivo econômico para a compra de veículos mais eficientes. A poluição do ar em cidades como Trípoli atingiu níveis perigosos. Além disso, essa política insustentável drenou recursos que poderiam ser investidos em infraestrutura, educação ou saúde. O governo gasta bilhões subsidiando combustíveis, enquanto hospitais enfrentam escassez de medicamentos básicos e escolas operam com equipamentos obsoletos. E por falar em políticas governamentais bizarras, a próxima curiosidade vai revelar como o governo líbio criou um dos maiores projetos de engenharia da história humana, escondido no coração do deserto. Curiosidade número 11. O rio artificial que ninguém conhece. Escondido sob as areias do deserto do Saara, existe uma das maiores obras de engenharia da história humana que a maioria das pessoas jamais ouviu falar. O Grande Rio Artificial da Líbia é um sistema de aquedutos subterrâneos que se estende por mais de 4.000 quilômetros,
transportando água de aquíferos ancestrais no sul do país para cidades costeiras no norte. Esse projeto faraônico custou mais de 25 bilhões de dólares e levou décadas para ser construído. Para você ter uma ideia da magnitude, esse sistema de tubulações poderia atravessar todo o continente americano. Os tubos de concreto utilizados são tão grandes que um carro poderia trafegar dentro deles. Mas aqui está a parte realmente impressionante. Essa água que está sendo bombeada é fóssil, ou seja, ela ficou armazenada no subsolo por milhares de anos. É literalmente água que dinossauros podem ter bebido, preservada em reservatórios subterrâneos gigantescos conhecidos como Sistema Aquífero de Arenito Núbio. O projeto foi apelidado de Oitava Maravilha do Mundo pelo próprio governo líbio, mas permanece praticamente desconhecido internacionalmente. Isso se deve ao fato de ter sido construído durante o regime de Gaddafi, quando a Líbia estava isolada da comunidade internacional. A ironia é devastadora. Enquanto o mundo debate crises hídricas e escassez de água potável, a Líbia construiu silenciosamente um dos maiores sistemas de distribuição de água da história, capaz de abastecer milhões de pessoas por décadas. Mas se você pensa que projetos megalomaníacos são surpreendentes, a próxima curiosidade vai mostrar como algumas áreas da Líbia são literalmente proibidas para seres humanos. Curiosidade número 10. As zonas proibidas onde você pode desaparecer para sempre. Existem regiões na Líbia onde se aventurar significa uma sentença de morte quase garantida, e não estamos falando apenas de perigos naturais. Certas áreas do deserto líbio são controlados por grupos que operam completamente à margem da lei, onde sequestros, execuções e desaparecimentos são rotineiros. A região sul da Líbia, especialmente próxima às fronteiras com Chad e Níger, se tornou um território sem lei, onde milícias, contrabandistas de armas, traficantes de pessoas e grupos extremistas operam livremente. Essas áreas são tão perigosas que nem mesmo o governo líbio ousa enviar forças oficiais. O que torna essas zonas ainda mais sinistras é que elas se assemelham a qualquer outra parte do deserto. Não há placas de aviso, cercas ou indicações visuais de perigo. Viajantes podem inadvertidamente entrar nesses territórios e simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. Organizações internacionais relataram que essas áreas se tornaram rotas principais para o tráfico humano, onde milhares de migrantes africanos são mantidos em condições de escravidão. Campos de detenção improvisados operam como prisões, onde pessoas são torturadas até que suas famílias paguem resgates. Agora que você conhece os perigos físicos, prepare-se para descobrir como tradições milenares criaram práticas financeiras que desafiam completamente o sistema bancário moderno. Valeu demais se você está curtindo essas revelações perturbadoras. Seu apoio através de likes e comentários é fundamental para que eu possa continuar trazendo histórias únicas como essa. A ajuda financeira através de inscrições e engajamento permite que o canal chegue mais longe e descubra segredos ainda mais impressionantes. Agora, vamos continuar nossa jornada pelos fatos mais chocantes. Curiosidade número 9. O sistema bancário subterrâneo que funciona no quintal. Na Líbia tradicional, existe um sistema financeiro completamente paralelo que opera há séculos e desafia todas as leis da economia moderna. Milhares de famílias líbias literalmente enterram suas economias no quintal de casa, criando um banco subterrâneo que movimenta bilhões de dólares sem qualquer regulamentação oficial. Essa prática ancestral começou durante períodos de instabilidade política, quando os bancos tradicionais não eram confiáveis. Mas o que começou como uma necessidade se transformou em uma tradição cultural profundamente enraizada. Famílias inteiras participam de rituais elaborados para esconder dinheiro, joias e documentos importantes em locais secretos. O mais impressionante é que esse sistema possui suas próprias regras não escritas. Existem especialistas comunitários que auxiliam as famílias a escolher os melhores locais para enterrar suas riquezas, considerando fatores como tipo de solo, proximidade de água subterrânea e sinais naturais para memorização.
Algumas famílias criam mapas complexos, codificados, que são transmitidos de geração em geração. Durante conflitos recentes, enquanto os bancos oficiais foram saqueados e destruídos, as famílias que mantiveram esse sistema tradicional preservaram suas economias. Existe uma rede informal de comunicação onde as pessoas compartilham informações sobre quais áreas permanecem seguras para escavar e quais devem ser evitadas. Mas as práticas financeiras subterrâneas são apenas uma faceta de uma economia sombria muito maior que vai te chocar. Curiosidade número 8. O mercado negro de álcool em um país seco. Oficialmente, a Líbia é um país completamente seco, onde o álcool é estritamente proibido por lei islâmica. Consumir, vender ou possuir bebidas alcoólicas pode resultar em prisão, multas pesadas e punições corporais. Mas, por trás dessa fachada religiosa, opera um dos mercados negros de álcool mais sofisticados do norte da África. Esse comércio ilegal movimenta milhões de dólares anualmente através de redes complexas que incluem desde pescadores que contrabandeiam garrafas por rotas marítimas até funcionários governamentais que facilitam a distribuição. O álcool entra no país principalmente através das fronteiras com a Tunísia e o Egito, escondido em carregamentos legítimos de alimentos e produtos industriais. O que torna esse mercado ainda mais fascinante é sua estrutura social. Existem bares clandestinos que operam em porões e casas particulares, com sistemas elaborados de senhas e indicações secretas. Os clientes precisam ser apresentados por membros confiáveis da rede, e as reuniões sociais são organizadas através de códigos que se disfarçam em conversas inocentes sobre outros assuntos. Os preços são astronômicos devido ao risco envolvido. Uma garrafa de uísque que custaria $20 internacionalmente pode ser vendida por $300 no mercado negro líbio. A cerveja artesanal caseira se tornou uma indústria paralela, com pessoas desenvolvendo técnicas de fermentação utilizando ingredientes aparentemente inocentes. Mas se os mercados negros te impressionam, a próxima curiosidade vai revelar uma tradição matrimonial que desafia completamente os conceitos modernos de relacionamento. Curiosidade número 7. O país onde a poligamia é legal, mas economicamente impossível. A Líbia é um dos poucos países do mundo onde a poligamia masculina é completamente legal e culturalmente aceita. Imagine um país onde os limites entre o real e o surreal se confundem, onde a história sussurra segredos indecifráveis e as tradições desafiam a lógica. Bem-vindos à Líbia, um caldeirão de culturas e costumes surpreendentes que vão além da nossa imaginação. Preparem-se para desvendar 15 curiosidades chocantes que irão abalar suas convicções sobre o mundo. E para começar essa viagem, vamos falar de uma tradição ancestral que, na prática, se tornou um símbolo de status. A poligamia, teoricamente permitida com até 4 esposas, esbarra na dura realidade econômica. Para 99% dos líbios, sustentar múltiplas famílias é um sonho distante. O desemprego juvenil, que atinge alarmantes 48%, torna a tarefa quase impossível. Um homem que almeja uma segunda esposa precisa comprovar sua capacidade de prover moradia separada, sustento igualitário e tratamento imparcial, o que equivale a uma renda de, no mínimo, 10 salários mínimos. Essa disparidade transformou a poligamia em ostentação, acessível apenas a uma elite, enquanto a maioria luta para manter uma única família. As consequências são profundas. Ansiedade, competição entre mulheres e crianças criadas em meio à rivalidade. Curiosidade número 6. Em Trípoli e outras cidades, existem cafés exclusivos para mulheres, verdadeiros refúgios onde homens não entram nem espiam. Nesses espaços, elas removem seus véus, discutem negócios e planejam o futuro sem supervisão masculina. Uma proprietária me contou que recebe ligações de maridos desesperados, mas jamais revela informações sobre suas clientes, que passam dias inteiros nestes santuários. As janelas são protegidas por cortinas e um sistema de sinais alerta sobre a aproximação de homens. Algumas vezes, há saídas secretas para garantir a discrição. Curiosidade número 5.
Leptis Magna, uma joia romana na costa líbia, guarda mistérios arqueológicos. Aquedutos subterrâneos de extensão desconhecida desafiam a engenharia moderna, com galerias que se estendem por quilômetros sob o deserto e câmaras enigmáticas. Inscrições em línguas desconhecidas e objetos de metal com composições químicas incompatíveis com a tecnologia romana da época intrigam os especialistas. Como os romanos construíram tudo isso com tamanha precisão? Curiosidade número 4. Os tuaregues, navegadores do deserto, possuem habilidades de sobrevivência que desafiam a ciência. Eles localizam água a dezenas de metros de profundidade, interpretando sinais na areia, no vento e no comportamento de insetos. Um tuaregue pode prever onde encontrar água potável em uma duna aparentemente igual a todas as outras. À noite, eles se orientam pelas estrelas com precisão comparável a sistemas GPS, navegando por paisagens aparentemente idênticas, com uma margem de erro de menos de 50 metros. Curiosidade número 3. A Líbia enfrenta uma crise social silenciosa, com uma geração de jovens em limbo, sem educação, emprego ou perspectivas. 48% dos jovens estão desempregados, formando uma subcultura subterrânea, à margem da sociedade, com regras próprias e uma economia paralela. Muitos são universitários desempregados, engenheiros vendendo nas ruas, médicos dirigindo táxis ilegais e advogados atuando como guias turísticos clandestinos. Essa situação explosiva representa uma ameaça à estabilidade do país, com jovens vulneráveis ao recrutamento por grupos extremistas. Curiosidade número 2. O Saara avança sobre áreas habitáveis em um ritmo alarmante, engolindo cidades e forçando populações a migrar. A desertificação extrema redesenha o mapa da Líbia, com cidades abandonadas sob dunas de areia. O processo se intensifica devido às mudanças climáticas e à degradação ambiental causada por conflitos, com bombardeios desestabilizando ecossistemas e destruindo sistemas de irrigação. Estima-se que nas próximas 2 décadas, milhões de líbios serão forçados a migrar, gerando tensões em áreas urbanas já sobrecarregadas. Curiosidade número 1. Durante décadas, a Líbia foi palco de um experimento social radical liderado por Gaddafi, que eliminou dinheiro, propriedade privada e estruturas governamentais convencionais. O resultado foi uma sociedade única, com aluguel inexistente, educação gratuita, saúde universal e participação nos lucros do petróleo. Casais recebiam $50 mil ao se casar e carros eram subsidiados em 50%. O sistema político, sem partidos ou eleições, era baseado em comitês populares, buscando a democracia direta em escala nacional. Quando esse sistema ruiu, a população ficou desorientada, sem referências para navegar em estruturas sociais convencionais. A Líbia nos ensina que existem formas radicalmente diferentes de organizar sociedades, resolver problemas e viver em comunidade. Ao explorar essas 15 curiosidades, percebemos que a Líbia é um país que desafia nossas noções de normalidade. E se você gostou de descobrir estes segredos, deixe seu valeu demais, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Sua ajuda é fundamental para continuarmos revelando histórias surpreendentes sobre o nosso mundo. Quantos outros mistérios aguardam ser descobertos?